A tabulação pode agilizar o seu trabalho quanto ao alinhamento e posicionamento de itens de listas em linhas que estão uma após a outra, sem a necessidade do uso de tabelas. Nesta aula estudaremos as tabulações, como definir e como remover. O que é uma tabulação no parágrafo? Eu vou puxar aqui uma imagem para auxiliar a compreensão desse conceito. Então, observe, nós temos no teclado uma tecla chamada Tab, neste local. Então, quando eu estou digitando, eu posso acioná-la aqui. Observe o seguinte, as características de uma tabulação. A tabulação permitiu eu desenvolver esta digitação desses itens e promover o alinhamento na linha, sem precisar usar tabela. Eu observo características de tabulação aqui na régua. Então, no exato alinhamento, eu tenho aqui uma marca de tabulação na régua e também aqui com um alinhamento à direita. Observe, eu vou digitar aqui um elemento, o 003, pressionando a tecla Tab pelo teclado. Olhem o salto que ele deu exatamente para a posição. Digito o produto, Tab, e posso então agora digitar o valor num alinhamento correto. Então, isto é tabulação. Utilizar o recurso de Tab pelo teclado durante a digitação para posicionar o meu texto e promover um alinhamento. Vamos configurar então tabulações. Eu quero lembrar que se eu pressionar a tecla Tab na linha, observem que na régua aqui eu não tenho nada definido de tabulação, mesmo assim o meu cursor dá um salto. Olhem, este salto que eu consigo pressionando a tecla Tab numa linha é a configuração padrão de tabulação. Outra coisa, na linha anterior, eu observo aqui as tabulações, as mesmas tabulações do meu conjunto. Por quê? Eu terminei de digitar aqui e dei Enter. Quando eu dei Enter, esta nova linha herdou as tabulações definidas. Nesta linha em branco, sem tabulações, então eu vou definir outros tipos de tabulação, mas para o mesmo modelo. Eu venho aqui em Parágrafo, neste botão. Na janela de configuração para parágrafo, eu tenho acesso a tabulações. Aqui eu vejo o valor de tabulação padrão e eu posso definir os meus valores. Eu vou colocar 5, alinhado à esquerda e com um preenchimento de pontilhado e ao centro da linha. Definir. Outra tabulação eu vou colocar em 11, com alinhamento centralizado e com um tracejado. Vou dar OK. Então, vamos lá, vamos ver o resultado. Ó. Código, Tab, descrição e agora preço. Observe os resultados. Aqui eu tenho o primeiro código, o primeiro produto e aqui então agora eu consigo colocar o valor. Eu vou digitar mais um para que vocês percebam o alinhamento. Então, olhem só, aqui ele está alinhando pelo centro, conforme a minha tabulação, e aqui alinhando à esquerda. Mas eu fiz um exemplo de uma outra forma e nós definimos a tabulação. Então, agora, eu vou na minha primeira página aqui e vou definir uma tabulação para um sumário e fazer essa definição pela régua. Então, vamos lá. Repetindo. Então, nesta linha, clicando aqui em Introdução, eu observo que eu tenho duas tabulações aqui para alinhar o pontilhado e para alinhar os números no meu sumário. Então, nesta linha eu não tenho nada de tabulação. Então, aqui eu percebo que o alinhamento é à direita e aqui também. Então, aqui, neste canto, eu vou escolher o tipo de alinhamento da minha tabulação. Este cantinho direito indica que o alinhamento é à direita. Na sequência, eu venho em cima do valor e dou um clique. Aparece um Lzinho preto. Vou dar um clique aqui, eu dei um clique fora para vocês visualizarem e vou arrastar esse para cima, bem na margem. Perfeito. Agora eu vou escrever então o meu título, ó, Introdução, e vou pressionar Tab. Novamente Tab e vou digitar o valor. Enter. Espaço, vou colocar aqui, ó, Crise da Monarquia, Tab e Tab 2. Na sequência, para colocar o pontilhado, eu vou selecionar e vou entrar nas configurações de tabulação. Vou definir aqui que o 15 tenha um preenchimento pontilhado. Definir. OK.
então ele preenche e eu tenho a definição. Como retirar uma tabulação de um parágrafo? Nós vimos que, se eu vier aqui atrás e dar um Enter, esta próxima linha herda as configurações de tabulação. Como você pode perceber, eu estou numa linha nova, que seria o 2, e se eu pressionar Tab, ele pula e herdou as configurações. Então, digamos que eu não quero, nesta linha, as tabulações. Então, eu venho na régua, clico em cima aqui da tabulação e puxo para fora. Perceberam que sumiu? O mesmo eu vou fazer aqui bem no canto. Então, agora eu retirei a tabulação e se eu pressionar Tab, ele vai saltar o valor padrão. Então, nós vimos como usar a tabulação e eu, particularmente, prefiro tabulação para criar um sumário, uma lista de figuras ou uma lista de tabela, pelo fato de eu ter um controle maior na minha configuração.